Sanches, faço parte do canal Provas do Detran e hoje a gente vai falar do 13º simulado, primeira parte. E vamos embora porque tá cheio de matéria pra gente ver, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. A placa de regulamentação R24B indica. R24B, vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Essa daqui, tá? Pessoal, é aquela que tem uma seta para baixo, assim, e ela de regulamentação são as vermelhas, né? Início de trecho com declive, não, nem tem de declive, hein? Só tem de advertência. Letra B, passagem obrigatória tá certa, né? Então quando tem a setinha para baixo assim, ela já tá me obrigando que faça isso daí. Letra C, sentido proibido de circulação da via. Sentido proibido, ela vai ter um corte na placa, tá? Conversão à direita no cruzamento. Então, conversão à direita, conversão nem não tem nenhuma. Ela tem a proibição, né? As placas de regulamentação, só lembrando, se você não assistiu ainda a nossa aula de sinalização, que essas placas aqui, as de regulamentação, elas implicam em infração de trânsito. Tá? Então elas vão ter, os nomes delas são nomes imperativos, que ela vai te mandar fazer determinada coisa ou não vai fazer determinada coisa, tá certo? É isso aí. Vamos lá. A segunda, vencida a validade da CNH, o condutor deverá renová-la no máximo em 30 dias. Isso aqui é o que a legislação fala, né? Eu vou até falar para você essa questão, eu tinha deixado ela separada, porque existe regulamentação do CONTRAN, resolução, que por conta da pandemia, ela alterou as datas. Então, por isso que eu acredito que dificilmente vai cair uma situação dessa daqui, tá? Mas é bom que você saiba, porque você vai se deparar várias vezes com isso daí. Então, a renovação da habilitação, existe realmente um padrão que é de 30 dias. Isso aí é o que está no Código de Trânsito, tá? Só que aí vem o CONTRAN, que regulamenta, ele fala, olha, é para ser assim, sim, tá certo. Só que eu vou deixar que seja desta forma, por quê? Por conta, por exemplo, da pandemia. Então tem uma diferença aí das cartas que elas foram vencidas, que eu não vou entrar no mérito, porque como eu disse para vocês, isso aí não é uma coisa que vai cair na prova de vocês, tá? Essa questão aí de vencimento por conta da pandemia. Muito bem. A terceira. Para evitar a colisão em caso de freada brusca com o veículo que vai à frente, a ação preventiva do condutor que segue atrás. É uma questão de direção defensiva. Letra A. Manter distância de segmento e frear bruscamente quando houver colisão. Então, quando houver risco de colisão, pessoal, frear bruscamente já não vai ser, né? Manter a distância de segmento já não vai ter. Letra B. Manter a distância de segmento apenas quando pressentir que o motorista pode ser imprudente. Então, não é só. Quer dizer que quando ele não der alarme que vai bater, eu vou colar nele. Não, em qualquer situação eu tenho que manter a distância de segmento. A letra C. Dirigir com atenção independentemente da distância de segmento do veículo que vai à frente. Manter a distância de segmento, ser atento e conseguir frear a tempo de evitar a colisão. Por que a anterior está errada? Porque ele está falando que é só o da frente. E, na verdade, eu tenho a forma preventiva de qualquer lado que vier os outros veículos, tem que estar atento. Então, a alternativa correta é a D, tá? Vamos lá. A quarta, o condutor que dirigiu o veículo sob efeito de álcool ou entorpecente comete infração de natureza gravíssima. Recebe 7 pontos na carteira, multa e sofrerá as seguintes penalidades e medidas administrativas. Então, crime de trânsito, né? Letra A, advertência por escrito, pessoal, essa é a penalidade mais leve que tem. Impossível de ser uma alternativa dessa daí, né? Letra B, multa e retenção do veículo. Retenção não, já vai dar apreensão, né? Porque não tem nem como consertar o que ele fez. Apesar que é o seguinte, né?
Se for dirigir sob efeito do álcool, tem aí uma retenção sim, até entrega para uma pessoa habilitada. Mas não é essa, porque tem mais penalidades e mais medidas administrativas. Então essa daqui, ela está incompleta. Letra C, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da habilitação, retenção do veículo até apresentação de motorista habilitado, de outro motorista habilitado. Então essa daí está certa. Vamos ver a outra, o que fala? Advertência por escrito e remoção. Então, tá incompleto, e outra que é advertência por escrito, nem é, né? É a mais leve que tem. Crime de trânsito, é impossível que fosse essa daí. A quinta, diante da placa A33A, então A33A, aqui ó, é um adulto e uma criança. O condutor deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção, porque se aproxima, letra A, da área onde há circulação de escolares e risco de atropelamento. Então é um homem pequenininho e um homem grandão, que é um adulto e uma criança. Letra B, a passagem sinalizada de pedestre, não. Quando tem a faixa de pedestre, é a mesma placa, não é a placa igual com a faixa de pedestre no pezinho deles, aí fala lá, passagem sinalizada de escolares, tá? A letra C, trecho de via bloqueado para uso da área de lazer. E a letra D, área com crianças brincando na via. Não é, tá? É passagem sinalizada de escolares quando tem um adulto e uma criança. Fácil também. Na aula nossa de sinalização, eu falo vários macetes disso daí no método, de saber identificar quando é uma e quando é outra. E assim, pessoal, uma média de 4 questões que cai na prova. Então você tem que arrebentar na sinalização. Vamos lá. A sexta, para garantir melhor estabilidade do veículo, o condutor deve manter a pressão dos pneus. Letra A, acima da especificação do fabricante. Letra B, abaixo da especificação. Só sempre, ainda mais uma prova do Detran, sempre é para manter o que está dizendo no manual do carro. Vamos imaginar assim para ficar mais fácil. De acordo com as especificações do fabricante, acima da especificação do fabricante, é outra alternativa. Então, é de acordo. Sempre é o de acordo. Os caras estudaram para isso daí. Eles que fabricaram o veículo, eles sabem melhor do que você, do que eu, como é que tem que andar com o veículo, certo? A sétima, deparando-se com uma pessoa com hemorragia, qual atitude a ser tomada pelo condutor? Letra A, estancar a hemorragia em algum membro, fazendo um torniquete. Pessoal, não vou entrar no mérito do torniquete agora, eu falo disso daí na aula de primeiros socorros, você tem que assistir a nossa aula lá no método, tá? Letra B, comprimir o local com as próprias mãos. Letra C, comprimir o local com um pano ou gaze. Não vou movimentando a pessoa, essa tá certa. Vamos ver a outra? Se tá mais completa. Movimentar a pessoa de forma a reduzir a hemorragia. Então já não pode, né? A mais correta aí, aliás, a única correta é a alternativa C mesmo, tá? A oitava, em uma velocidade máxima, em via com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia e com pista seca? Letra A, 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos. Olha lá, vou falar de novo o enunciado. Em uma via com velocidade máxima de 60 por hora, qual a velocidade mínima para iniciar a sinalização? Durante o dia com pista seca, 40, 60, 100 ou 80? Pessoal, metros e passos é a mesma coisa, né? Até porque fica mais fácil de você identificar. Então, se você contar os passos, você vai imaginar quantos metros que está. 60 metros do veículo, aproximadamente 60 passos, tá? Então, no mínimo tem que ser a mesma velocidade, mesmo número da velocidade, tá? Então, se a velocidade máxima é de 60 km por hora, no mínimo eu tenho que colocar 60 metros do local do acidente, tá certo? Que é a mesma.